Olá pessoal, estamos aqui no primeiro podcast da Mosaico. Vamos trazer aqui mais uma pecinha para o mosaico de vocês, com dois convidados aqui super especiais, o Giovanni Alfaneto Trader e o Douglas Souza, aqui compondo o nosso time de trading da Mosaico Investimentos. Então é um prazer estar aqui com vocês. A ideia é a gente falar um pouco do projeto, falar um pouco de mercado, falar um pouco do que está acontecendo aqui no momento atual, né? No momento que a gente está aí com guerra, com várias questões tensas aí dentro do mercado financeiro, mas que também é um momento para o trader de volatilidade, né? Que trader que não gosta de volatilidade, momento das oportunidades, e a gente está aqui para desfrutar um pouco, conversar sobre isso. Então eu queria começar aqui, né, agradecendo vocês a presença, aí uma honra ter vocês no time. E queria entender um pouco aí o que vocês estão vendo para o mercado, um ano que promete, né, volatilidade, eleições no Brasil, a gente tem ainda várias questões políticas para serem superadas, enfim, é isso, a gente queria entender aí como é que vocês estão olhando para o mercado, fale um pouquinho de vocês, se apresentem aí pro pessoal que está assistindo. E vamos resenhar aí, vamos entender um pouco aí que vocês estão olhando aí para as oportunidades aí durante o ano. Molina, primeiro, uma honra tremenda estar participando aqui do podcast. Obrigado você pela presença. Para nós é muito importante ter a sua audiência aqui. Para mim é uma honra estar participando. E não só participando, fazendo parte agora do time de trading da Mosaico. Para quem não me conhece, meu nome é Giovanni, eu sou mais conhecido como Gigi, né, pelos meus alunos e clientes mais próximos. Estou no mercado há 8 anos aproximadamente, atuei como trader autônomo, depois fundei o meu projeto educacional, né, todo o meu ecossistema educacional, e é uma honra tremenda estar aqui. Cara, falando um pouco de mercado, eu acho que você resumiu bem. Não vou me estender agora, deixar o Douglas se apresentar, mas promete muita volatilidade e para nós, volatilidade é sinônimo de oportunidade. Então a gente está chegando para compor esse time num excelentíssimo momento. Eu tenho certeza que a galera vai curtir muito acompanhar a gente por aqui. É isso daí. Boa noite, galera. Obrigado aí, Molinari, a toda a equipe da Mosaico. É um prazer estar aí com essa parceria nova aí, Alpha Trade, Douglas Souza, Mosaico junto também. Para quem não me conhece, né, eu já me apresentei, Douglas Souza. Tô no mercado financeiro de day trade há 7 anos e também concordo com o Gigi, né? Temos muito papo para trocar aí essa ideia com vocês, principalmente sobre guerra, eleições, política. O radar aí vai ser, o aninho de 2026 vai ser um ano bem legal e bem volátil para o mercado financeiro. Tanto de dólar, acho que até ações, né, Gigi? Vale, Petro, total. mas principalmente ali no índice, né, índice futuro e no Doleta também. Legal, pessoal. Assim, acho que esse é um projeto que a gente já falava há bastante tempo aí, né? A gente já estava alguns meses aí, bons meses, tentando costurar, entender o modelo e o momento certo da gente participar. O mercado financeiro é uma coisa muito séria, a gente bate sempre nessa tecla, né? A gente sabe que tem de tudo no mercado, né? Tem pessoas aventureiras, pessoas que não tratam o mercado com responsabilidade e aí, obviamente, sofrem as consequências, né? Então, acho que a ideia é falar um pouco não só das oportunidades do mercado e do quão apaixonante é, né, o mercado financeiro, mas também trazer esse lado que eu acho que vocês têm bastante isso, acho que até por isso estão no mercado aí há todo esse tempo, que é a responsabilidade, né, também nas tomadas de decisões, no dia a dia, na questão do autoconhecimento, né, de se conhecer, de evoluir, de entender que tem limitações, né, que nós somos seres humanos e acho que é isso que faz com que um bom trader se prospere, né, prospere, né, tenha perpetuidade aí ao longo do tempo, né? A gente já viu várias histórias, né, que eu acho que algumas não dá nem para contar aqui, né? Vou contar sim. Talvez a gente dê um spoiler. Mas várias histórias de pessoas que surgem do nada, caem como um meteoro e também somem como um meteoro, né? Porque não tem sustentabilidade, não tem inteligência emocional,
né, não trata o mercado, não respeita e não trata o mercado com responsabilidade. Então, eu estou realmente bastante feliz aí de ter vocês. Eu tenho certeza, confio em vocês, acho que tenho certeza que a gente vai fazer com a maior responsabilidade do mundo, de levar o educacional, de mostrar o lado humano da coisa e o grau de responsabilidade que a gente tem. Então eu estou super, super contente. Eu acho que aqui, né, a gente preza muito por qualidade e não quantidade, né? Acho que isso é importante a gente trazer. Então tô super feliz. Mas vamos lá, acho que vamos começar pelo que tá, pessoal, bombando no momento aí. Acho que a questão mais tensa aí com relação à guerra, né? Então, acho que a gente teve aí geralmente acontece no final de semana, né? Engraçado, os caras Eles combinam. aproveitam o final de semana, o mercado tá fechado, falam, vamos jogar uma pimentinha aqui e ver o que vai pegar durante a semana. Então a gente teve a escalada da guerra, né? Longe da gente querer falar, ser especialista de guerra aqui, acho que a gente tá aqui meio que para traduzir, né, onde podem estar os principais impactos e aonde a gente pode olhar ali para o mercado e pode surgir as oportunidades. Então, a questão do petróleo, né, lá fora, a escalada da guerra de Israel, Estados Unidos e Irã. Acho que essa semana a gente teve alguns ataques, né, em pontos importantes de produção de petróleo, do Irã, né, contra ali algumas bases ali produtoras. Depois, né, obviamente o contra-ataque ali dos Estados Unidos, destruindo alguns navios também. Então, isso tem todo o impacto, a preocupação, e acho que talvez já era esperado pelos Estados Unidos, da ameaça, né, de fechamento do canal ali, onde passa a maior parte da produção mundial de petróleo. E aí, obviamente, uma commodity super importante, que afeta vários segmentos, que podem, obviamente, é um impacto global aí, e aí é o papel do mercado de sair reprecificando tudo, entender onde estão os impactos, onde estão as oportunidades. A gente aqui, na mesa de renda variável, fizemos algumas operações, né, que tem operação que está dando 200% de resultado, 150% de resultado, né, nessa questão especulativa de quais as empresas, quais os impactos negativos, mas também, por outro lado, quais podem se beneficiar, né, com isso. E aí eu queria olhar, né, entender de vocês aí o quanto que isso pode impactar, né, no segmento de vocês, onde vocês estão ali, seja nas commodities, Douglas, ou também ali olhando para a incerteza, para o índice, né, para os ativos também de segurança ali, o ouro, né, enfim, acho que a gente está no mercado super volátil ali. O que vocês estão olhando aí para impactos e oportunidades aí para os próximos meses aí, para os próximos dias? Cara, Molina, antes da gente entrar nesse fator guerra, acho que você pontuou bem a questão da responsabilidade. E eu, tenho que fazer esse adendo aqui, porque eu acho que eu fui um cara privilegiado chegando nesse mercado, nesse aspecto. Porque a gente sabe que, a maioria da audiência que está aí, pode ter certeza que a maioria conheceu o mercado, principalmente o mercado especulativo de curto prazo, através daqueles patrocinados agressivos, aquele marketing agressivo. Então, muitos entraram para esse mundo por conta de um carrão, por conta do croissant e por aí vai. E eu sou um cara privilegiado porque eu tive a oportunidade de conhecer o mercado de uma maneira totalmente diferente. Então, você sabe que meu pai foi um operador da época do Pregão Viva Voz, ficou lá dentro atuando por instituições mais de 20 anos. Inclusive, um abraço pro meu pai, deve estar me assistindo. E eu tive a oportunidade de conhecer o mercado da maneira correta já. Então, ele sempre colocou na minha cabeça essa questão da seriedade, do profissionalismo, da dedicação. O médico precisa de 5 anos para se formar, o engenheiro precisa de 5 anos, o farmacêutico, o administrador, e aí você quer conhecer uma profissão que tem diversos benefícios, né, que todo mundo fala. No curso de final de semana. Exato. Então, você quer ter uma profissão que te permite ter liberdade de tempo, liberdade geográfica, enfim, e quer ter todo o conhecimento, toda a bagagem necessária em 3 meses, 1 mês, às vezes a galera quer em 1 semana. Então você tem que lidar com isso como se fosse uma profissão, e eu tive a oportunidade de aprender isso. E é isso que eu repasso para os meus alunos diariamente, essa questão da responsabilidade, do emocional, da gestão de capital.
Eu acho que é isso que tanto eu quanto o Douglas vamos trazer para dentro da Mosaico, para cuidar de cada cliente aqui que quer ter uma parte ali do teu portfólio, talvez, ou quer conhecer um pouco mais sobre essa profissão. Acho que isso é um ponto positivo. Agora, entrando nesse assunto guerra, acho que, obviamente, o fator principal é a volatilidade. A gente tenta criar uma previsibilidade ali do que o mercado pode fazer, baseado em informação, baseado no que está sendo afetado. E eu acho que o resumo da ópera, ele é complexo, mas dá para a gente trazer para uma simplicidade no sentido de, cara, principal commodity que está sendo afetada é petróleo, por esses motivos que você citou. A gente tem um canal que foi fechado que passa mais de 20% do giro ali do petróleo, da locomoção do petróleo. Cara, isso afeta a commodity, obviamente, a gente tem uma elevação no preço, mas essa elevação no preço afeta diretamente um pilar da economia que é fundamental, que é a inflação. E aí a inflação afeta preço de câmbio, afeta ativos de risco, então você tem uma cadeia que ela vai se conectando, que vira um negócio, uma teia gigantesca. Cascata, né? Exato, um efeito gigantesco. E aí, nós, como país emergente, a gente obviamente sente mais isso. Porra, mercado tenso, mercado preocupado. Primeiro local que a galera vai retirar capital é do país emergente. Então a gente sofre mais com isso. A gente vê, por exemplo, hoje, no dia que estamos gravando esse podcast, dólar explodiu, índice sapecou para baixo, mais de 3%. Por quê? Porque a gente tem esse efeito cadeia sendo colocado no mercado. Já tinha quase 4 meses, né, que o índice não caía essa... Exato, a gente perguntou lá na sala, né, Douglas? Acho que a última vez que caiu mais de 3%, pelo que falaram, foi 5 de dezembro. Ou seja... Mas você sabe, cara, que também o mercado assim, acho que a gente tem que... Quando eu entrei no mercado, assim, já não tinha uma visão tão ampla, não que eu seja... Né, tô aprendendo ainda, mas tinha uma visão um pouco limitada, assim, depois as coisas foram abrindo, né, e o mercado tem um pouco dessa questão da especulação, e aí eu vou trazer um caso que aconteceu, inclusive, hoje, né, um colega me ligou, cara, o que você acha do banco tal? Pô, tá caindo 7%, cara. Pô, o que você acha da minha posição aqui e tal, o que você acha que eu faço? Falei, pô, legal, tá caindo por quê? Mudou alguma coisa? Por que você comprou o banco? Ah, por causa disso, por causa de tal projeto, por causa do resultado, por causa do projeto futuro, por causa do sei lá. Cara, mudou alguma coisa nas premissas hoje? O banco deixou de faturar, o banco deixou de perdeu conta de cliente, o banco... Enfim, mudou alguma premissa? Não. Então compra mais. É oportunidade. O mercado realizou. Então assim, o quanto que de fato, né, essa queda do dia é relacionada à guerra ou uma incerteza, ou etc e tal, ou uma realização de um mercado que está há 4, 5 meses subindo, pô, está subindo em 2, 3 meses o que não subiu no ano passado inteiro. Então, quanto que isso é realização, quanto que é especulação, enfim, é um negócio difícil, mas que, e aí até trazendo um pouco pro romantismo do nome do escritório, né, que é um mosaico, que é o que a gente tenta fazer aqui, que é fazer todas essas análises, entender todos esses pontos ali que envolve, para tomar uma decisão mais acertada. Pô, às vezes você vai errar, obviamente, às vezes a gente não tem todas as informações, né? Mas, cara, é importante você ter uma tese, você entender por que você investiu naquele ativo, né? Qual o real valor daquilo. Molina, e principalmente... Para não agir por impulso. Exato, e principalmente o objetivo por trás desse investimento, né? Exato. Puta, é o objetivo, cara, aposentadoria, longo prazo, o objetivo é uma operação de curto prazo, de médio prazo, vou usar esse capital para isso, preciso de liquidez. Então, assim, cara, tem um contexto gigantesco por trás de tudo, que às vezes a galera acha que é só, tá subindo, tá caindo, tá subindo por isso, tá caindo por isso. Mas não, existe um contexto por trás da coisa. Então, para nós, principalmente que fazemos trading, cara, pra nós é fascinante. Puta, é pesado falar isso, né? Nossa, você tá falando que você se beneficia da guerra. Cara, a gente não se beneficia da guerra, a gente se beneficia de tudo aquilo que gera volatilidade pro mercado. Porque quanto mais movimentação de preço tem, mais a gente consegue ganhar dinheiro.
Claro, Então, você se a não- guerra gera essa volatilidade, desculpa, a guerra pra minha profissão, pro meu. É boa. Você não quer Não que vamos- tenha, você não quer que tenha guerra, até porque você não tem o controle se pode ou não tem. Se tivesse, Exatamente. nós não queríamos Eu guerra. queria que a óbvio. volatilidade ela viesse por outros motivos. Exato, mas dado que aquela volatilidade tá ali, Eu tenho que aproveitar. e você não vai ter como fazer nada, pô. É tenho que questão, aproveitar. é aquela questão também, a gente não quer a guerra, mas a partir do momento que a gente senta no computador, liga o Profit, abre deixa lá um BTG mosaico logado, coloca a senha, a gente quer volatilidade. Então, independente do que seja, a gente está em busca de volatilidade, em busca de o que vai fazer o mercado andar mais rápido, ou para um lado que seja para cima, que seja para baixo. E acho que assim, o mercado corporativo como um todo, ele funciona assim, né? Uma questão de oferta e demanda. Então, puta, aqui acho que, me corrija se eu estiver errado, você que é o host do podcast, mas a ideia aqui é a gente tentar lidar com o máximo de transparência possível com o nosso público. Verdade. A gente está aqui para resenhar, para trocar ideia, sem romantizar, sem querer ser os politicamente corretos. Pô, o mercado da pandemia, por exemplo, foi um mercado desastroso no aspecto social, no aspecto sanitário, desastroso. Só que o cara que é fabricante de máscara, para ele foi maravilhoso. O álcool, em gel, Porra, uma porrada de gente não é que se beneficiou com a pandemia, mas mercado aproveitou a financeiro, oportunidade. Depois, O próprio depois que teve o entendimento ali, pô, cara, quantos, entre aspas, quantos especialistas foram formados no Nossa mercado Senhora. financeiro? Porque tudo que você comprava subia. Não, e não é só especialista, né? Só que depois a coisa mudou, né? Aí a realidade mudou, mas, cara, E o que eu conheço de trader, amigos próximos, que fizeram o dinheiro da vida por conta das movimentações da pandemia é algo assustador. exato. Mas aí a galera tem que ter a maturidade e o discernimento de não Como é também- a pandemia, é como- o movimento que ela gera. como fizeram também em 2001 no ataque às torres, como fizeram também em 2008 com a quebra dos bancos. Então, esses movimentos, eles sempre vai... Eu acho que assim, o nosso papel, né, enfim, a gente nunca pensa numa tragédia e tal, e acho que não é esse o objetivo mesmo, mas o objetivo é fazer a leitura, né, dos acontecimentos de mercado, seja eles positivos ou negativos, e entender onde estão as oportunidades e traduzir isso em resultado, em dinheiro, que é o que vai pagar, né, e no ponto direto, que é o que vai pagar nossas contas, vai fazer o pé de meia aí no futuro. E eu acho que o trabalho importante aqui também, que a gente tem, é de traduzir um pouco, eu falo isso bastante aqui pro time, que é traduzir um pouco, apertar a tecla SAP do mercado financeiro e traduzir um pouco isso. Eu acho que vocês fazem isso numa linguagem simples, numa linguagem... Porque, cara... às vezes a gente faz alguns eventos, né, alguns workshops com especialistas, e às vezes o nível é muito alto de conhecimento ou da parte técnica, e o público acaba participando e não entendendo muito. Né? O cara fala, tá, beleza, aconteceu tal coisa, o petróleo vai subir e tal. Tá, mas o que eu faço com isso? Então o cara não consegue interpretar isso. Né? Então o nosso objetivo aqui, seja com o trade, né, no day trade, no swing trade, ou em outros produtos derivativos e na carteira, no asset allocation de modo geral, é interpretar onde estão essas oportunidades, interpretar onde estão os riscos, né, para a gente poder se defender. E também, assim, uma coisa curiosa, até queria trazer isso para vocês, que eu acho que com vocês foi, imagino que foi da mesma maneira, e comigo foi assim. Muitos clientes acabam chegando no mercado financeiro através do day trade, né? Porque tem um fascínio, tem um negócio, cara, né, muito legal na profissão de trader. Mas o mercado financeiro é muito mais amplo do que isso, né? E quanto antes o profissional ou o trader entende isso, cara, melhor é para ele. Mas eu acho, Monark, que foi nessa questão. Eu também, vamos dizer lá que a gente brinca, né? Eu também sou ali o fruto do Covid, né? Eu entrei no mercado em 2019, e logo que eu entrei já peguei o Covid, então foi onde a bolsa saiu ali, eu acho que, se eu não me engano, de 400 mil CPF e foi bater 5 milhões. E qual que é o problema hoje? Que
muitos professores, influenciadores venderam, né? E vendem até hoje que o mercado de day trade é muito fácil. Então, às vezes você pega um aluno, um cara que já está estudando ali o mesmo tempo que você, e aí você vai falar, às vezes, de uma taxa de juros, de um petróleo, tentar passar uma correlação. Quando eu fui tentar especializar um pouco em macroeconomia, foi exatamente pelo que você estava falando. Às vezes você pega um especialista, eu conheço vários, o cara domina tudo de macroeconomia, ou de análise gráfica, ou de tape read, mas aí na prática o cara não clica, por exemplo. O cara sabe de tudo de macroeconomia. Tem um comportamental pra... Exato. Fala o nome aí. E aí, quando eu fui estudar, eu falei, cara, eu não quero ser o especialista que entende de tudo. Eu quero ser o especialista, né? Se eu posso dizer que eu sou um especialista, que entende qual movimento aquilo vai trazer no dólar e no índice. E qual que a gente tem uma dificuldade hoje, igual você falando ali que o day trade é pequeno dentro do mercado financeiro inteiro, né? E qual que é a dificuldade? A maioria das pessoas, elas não querem entender alguns pontos básicos, né? Por exemplo, Gigi bem disse ali que a guerra, tá lá Estados Unidos e Irã, não tem nada a ver com o Brasil, falando de território. Mas quem lembra, em janeiro tivemos reunião de taxa de juros brasileira, e o Banco Central, né, ele colocou um guidance de um corte de juros já em março. O mercado estava precificando até a semana passada um corte de 50 pontos base. Já tem gente falando que, pela questão do petróleo, pode ser que o corte de juros venha lá no final do ano. Então isso já vai prejudicar a nossa economia, que vai impactar no dólar e no índice. E é uma coisa, entre aspas, boba, né? É uma informação ridícula. Tipo, isso aí você tem toda hora falando. E muitas pessoas, não, acha que é só... eu vou abrir aqui o Superdom... quem tá comprando, quem tá vendendo, eu vou junto. E não é, ao olhar um gráfico, a média móvel cruzou para cima, eu compro. O mercado não é isso. Ô Douglinhas, o que eu vi de influenciador, mentor, guru, enfim, como você quiser chamar, professor, cravando em suas redes sociais que o índice ontem era só vender e acabou, foi uma brincadeira, pô. E aí o índice fecha com 0,4 de alta. Aí você... se você detalhe, não cuida... né? Ele não fechou com 0,4 de alta, ele fechou do ajuste anterior, porque ele já abriu guepado para baixo e subiu não sei quantos mil pontos. Exato, a gente tô falando do 0,4 do fechamento. Se pegar o movimento completo do dia... Exato, é porque Agora, se a gente não cuida do nosso cliente, ele é contaminado por essa rede social. E aí eu chego na minha transmissão, eu abro o YouTube, eu abro a sala do fluxo, o grupo fechado, a galera, Gigi, é só vender o índice? Como assim? Por quê? Da onde você tirou isso? Aí tem que fazer a regrinha dos 5 porquês, né? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Provocar o cara. Porque o cara não quer se especializar em mercado, ele quer se especializar em setup pronto, que vai ser fácil dele impactar a audiência, que vai ser fácil dele vender para ele ganhar o dinheiro com o curso. Não tem nada errado em ganhar dinheiro com curso com mentoria. Beleza? Mas não fica vendendo solução milagrosa, simples e fácil, isso não existe. Porque não existe, né? Esse que é o ponto. Ô Molinari, e aí eu fiz questão de iniciar minha transmissão mais cedo, postei nas minhas redes sociais, cara, preciso fazer o morning call, né? O resumo de mercado ali inicial mais cedo para tentar... Tirar o famoso viés, né? Exato. E aí, cara, quando eu comecei a explicar um pouco sobre os setores do nosso Ibovespa, quais deles eram afetados, quais deles se beneficiavam, porque poucas pessoas sabem disso, mas a gente está tendo uma guerra lá que está explodindo o preço do petróleo e para o conceito, por incrível que pareça, galera, o conceito da galera é guerra, bolsa para baixo e dólar para cima, acabou. Cara, só que o petróleo subindo, você tem um setor dentro do nosso Ibovespa de energia, de petróleo, que, cara, melhora a margem, melhora preço. Você tem um setor, por exemplo, de transporte, que o custo do cara vai subir muito, porque a gasolina vai estar mais cara. E tem outra, você começa a explicar isso pro cara, Molinari, o cara começa a entrar na realidade, você percebe a alma dele saindo e entrando o corpo, saindo e entrando o corpo, porque ele percebe que é uma profissão. E outra coisa, né? Qual é a região no globo que não tem guerra hoje, né? Tipo, se você for olhar estrategicamente, porra, nesse sentido a gente é super privilegiado de não ter... Temos vários outros problemas aqui para resolver, mas por enquanto
Espero que a gente não tenha. A gente não tem uma guerra, né, instalada aqui, sofre consequências, obviamente, mas a gente não tem isso. Cara, acho que é um pouco isso. Acho que e aí tem um negócio que acontece muito, a gente vê isso no dia a dia aqui com os clientes, que é se contaminar, né? Às vezes não tem ali o acompanhamento de um assessor, né? De um consultor, ou de um mentor ali, de um profissional do mercado financeiro que tenta, né? Eu digo tenta porque somos seres humanos, né? Então, assim, mas a gente tenta ser o máximo frio possível, né? Tentar não fazer com que as emoções influenciem a tomada de decisão. Pô, a gente tem aqui no escritório hoje sobre responsabilidade, eu tenho quase R$ 1 bilhão sobre responsabilidade de patrimônio de cliente. Então, assim, é uma responsabilidade gigante, cara. R$ 1 bilhão é dinheiro. Isso eu tô falando, pô, né, em 2 anos de construção. Então, assim, a gente não pode ter achismo, não pode ter. A gente tem que ser muito diligente, muito responsável, né, pela responsabilidade. Então, a gente está a todo momento próximo, acompanhando, fazendo com que os clientes, cara, tranquilizando os clientes, mostrando que a gente tem uma estratégia. Acho que uma boa forma de se proteger, né, é ter uma diversificação, né? Vamos trazendo aqui para o público do trade, né? Pô, você vai colocar todo o teu dinheiro, todo o teu recurso ali, você vai colocar o dinheiro da tua conta de luz, você vai colocar o dinheiro do teu supermercado para você operar. Cara, desculpa, não é correto fazer isso. Cara, você vai ter problema. Acho que eu já vi vários casos aí nos últimos 5, 6 anos de pessoas que eram bons traders, mas por circunstâncias emocionais, por circunstâncias financeiras da vida, por série de fatores, acabaram, cara, quebrando, né? Se abalando emocionalmente, tomando decisão errada, porque não souberam diferenciar isso. Então, acho que aí até falando um pouco mais do trabalho de vocês, eu acho que vocês têm esse papel de responsabilidade, de seja para ajudar o cara que já tá nessa caminhada, porque às vezes tá tentando desistir, ou às vezes o cara tá faltando um pouco ali, o cara tá faltando se organizar, ou ter um pouco mais de disciplina, um pouco, né? Então vocês apoiarem porque passaram por isso. E o cara entrante também, né? Que o cara que tá entrando, conhecendo o mercado, que, pô, ele vai conseguir encurtar ali a curva de aprendizado dele, porque ele não vai errar os mesmos erros que vocês vão acabar apoiando eles para poder ajudar. Então, eu acho que é super válido esse trabalho, eu acho que faz muito sentido e é inteligente da parte, né, por conta de quem está entrando, ter alguma pessoa para poder, né, é um negócio que não pode ser muito solitário, né, Gigi? O cara que está muito sozinho, acho que o cara é tomado pela emoção, acaba tomando. O mercado é muito complexo, são muitas variáveis, variáveis de mercado, e até eu queria que vocês comentassem um pouco, porque assim, tem um nível de autoconhecimento, né? Quando o cara entra e ele tá ali para tomar decisão, é ele. Que é a questão da alta performance, né? Você pega um atleta. O cara vai pular numa piscina para nadar, é ele contra ele. Ele não tá nadando contra os outros, ele tá nadando contra ele, é contra ele se superar, é ele saber o que tem. Quantos traders a gente. É que eu não posso falar nome aqui, porque senão os caras já abortam o primeiro, já bloqueiam o primeiro episódio, né? Mas quantos traders que a gente conhece, que a gente conviveu no dia a dia, que quebrou? Que perdeu todo o dinheiro, que teve problema emocional sério. E hoje tá famoso. E hoje tá famoso. Cara, das coisas mais bizarras, do cara que tentou se matar, o cara que perdeu todo o dinheiro, que teve que começar do zero, enfim. Vocês têm coragem nesse primeiro podcast ou não? Não, falar? Não. Calma aí. Falar o nome? Fazer uma dinâmica. Cada um fala um nome. Não, nem a pau. Não. Aí põe na edição. Não, fala nome não. Mas, cara, assim, isso acontece, a gente sabe. Quem tá nos bastidores sabe. Cara, quantos caras destruíram a família, cara? E não é pouco dinheiro, né, cara? Não é 10 mil. Não, tô falando de milhões. Tem cara que já perdeu muito. Mas, muito. Molinari, eu acho que isso é orientação e, pelo menos,
eu vejo que essa questão emocional, que hoje, puta, a gente pode jogar abaixo aqui, 80% hoje não consegue ganhar dinheiro por questão emocional. Tem ali 10% que é gestão de risco, 10% tem um operacional ruim, mas 80% a gente pode colocar aqui brincando que é questão emocional. O operacional é o Menos menor importante. do É isso aí. problema. Eu acho que são Porque o três... operacional o cara aprende, ele senta junto com o mentor, ele estuda, ele pode ter, às vezes cada um tem um tempo de assimilar, mas o cara consegue aprender. Só que na hora de executar, na hora de aplicar aquilo, que aí o cara, porque assim, beleza, o cara começa operando no simulador. O cara opera no simulador, a gente brinca, né? Pô, o rei do simulador e tal. O cara opera no simulador, o cérebro do Não é a mesma coisa. o cérebro do cara, né, joga ali pra ele, ó, faz o que você sabe e tal, não sei o que lá, se der errado, você não tá perdendo dinheiro e tal. Quando o cara não tá no simulador, que ele liga, né, a conta ali valendo e colocou o dinheiro Muda dele... tudo. Qualquer R$10, R$20, o cara apavora. Cara, quer ver? É a mesma coisa, o cara que é policial. Vou dar um exemplo aqui. O cara é policial. Beleza, aí o cara faz uma simulação de troca de tiro com o bandido. Virtual. O cara tá ali no videogame ali simulando que ele tá jogando e tal, ou ele tá num treinamento. Beleza, teu emocional tá ali, ó. O seu batimento tá ali, 12/7 e tal, você tá tranquilo. Você faz ali o que você leu na apostila e tal. O cara vai subir na favela, os caras com drone, com fuzil, couro comendo, nego correndo, você não sabe se é bandido, se é morador, se não sei o que lá e tal. O cara, o sim, coração nível de do cara adrenalina. tá na garganta, a adrenalina do cara, a preocupação, a atenção, muda tudo. E com treino é a mesma coisa, cara. Eu passei por isso, vocês também. Pô, quando eu começava a operar, seu coração vem na boca, cara. Vocês falam assim, cara, isso aqui é muito complicado. Então, assim, a gente tá nesse negócio, sabe que não é simples, mas se tem alguém que, pô, é possível. Se a gente tá aqui, Com certeza, se a gente com sobreviveu, certeza. passou por isso, estamos aqui, é porque é possível. Pô, a gente Ô, conhece, Molinari. você também, traders profissionais que ganham milhões de reais Hoje- operam muito contratos, ganham milhões de reais por mês. E sabe qual é a diferença desses caras? Quando a gente vai conversar, o Douglinhas conhece você também, enfim, a gente tem convívio com esses caras. A coisa que mais me impressiona é que esses caras são humildes, cara. Se chegar pra sim. esses caras e falar, pô, você é um baita, eu falo, não, o cara tem, sei lá, 10 anos, 15 anos de mercado, o cara vai falar assim, não, imagina, cara, tô aprendendo, pô, o mercado tem que ser humilde, porque se você levantar aqui e achar que você sabe, o mercado vai e bate em você todo mês. E tal. outra Não coisa, é verdade? Verdade. E outra coisa, cara, que eu aprendi com esses caras grandes aí também é que eles estopam rápido, né? Assim, não fica. É lógico que o cara gira, enfim, cada um tem o seu operacional. Mas os maiores trades que eu já conheci, assim, cara que opera mesmo, quantidade de contrato, enfim, quase todos não tem amor, a operação é ruim. E nem tanta boa, mas não fica. Saiu daquele Viu que gerenciamento. tá errado, estopa e acabou. e vai pro Stop, entra próximo. de novo, pronto, e não tem. E a gente, quando a gente tá ali no começo. E até agora, tá? Por que eu sou apaixonado com o mercado? Porque todo dia é um dia diferente. Todo dia é uma briga com você mesmo. É o que você falou do atleta ali de alta performance. Amanhã, hoje aí já são o quê? Quase 9 horas da noite. Amanhã a gente senta ali na frente do computador, liga a tela, é um dia totalmente diferente. O índice, ou o dólar, ele pode estar trabalhando no mesmo ponto que trabalhou hoje, mas as suas emoções todo dia são diferentes. Os acontecimentos são outros, as notícias Exato. são E às outras. vezes você vai fazer uma operação que você vai tentar colocar um pouco mais de lote, você vai lembrar de 2 anos atrás. Ou do lado bom, a operação que deu certo ou a operação que deu ruim. Então todo dia é diferente. Falando de emocional, cara, eu costumo falar que tem 3 pilares principais que eu acho assim que é fundamental para você ter o emocional que o trader precisa. E o último que eu vou falar é o... Primeiro, você tem que estudar sobre isso, porque é uma psicologia diferente. Eu tenho um livro fantástico que é famosíssimo, todo mundo recomenda, que é o Atitude Mental de um Trader de Sucesso, do Mark Douglas. E tem uma parte lá do livro que fala justamente que a gente foi condicionado a seguir regras. Desde quando a gente nasce até... eu não sigo regra, eu tenho minha empresa. Pô, você não para no farol vermelho?
Ué, você não tem que pagar um imposto? Ah, não, mas quando eu era adolescente, como você não tinha que ouvir o professor na escola e ficar em silêncio? Não, quando eu era bebê, sua mãe não tirava a faca da sua mão porque você era muito pequeno. Então você foi condicionado a seguir regras. Você chega no mercado, é um mar aberto. Você pode fazer o que você quiser, operar com a quantidade que você quiser, perder quando você quiser, ganhar quando você quiser. É você ir até... Cadê as regras? Cadê as regras? ali pra você seguir? Cadê as regras? Você não tá acostumado com isso, você fica perdido. Então, primeiro, é buscar esse conhecimento nessa psicologia, que é uma psicologia diferente. O segundo ponto é você ter uma gestão de capital eficiente, porque isso já te tranquiliza emocionalmente. Saber o momento de parar. Eu posso perder R$300 por dia. Perdi R$300? Pô, beleza, eu tava preparado para isso. Isso é e acho que o último pilar que para mim é fundamental, que é o feedback que eu recebo de todos os alunos, é ambiente. Ambiente. Você tem que estar numa sala ao vivo, você tem que ter um acompanhamento, você tem que ter amigos, você tem que estar num escritório. Não tô falando pra você entrar na minha sala, nem da do Douglinhas, porque você não precisa... Inclusive é de graça, né? Ó, agora eu vou fazer um sabor marketing. Boa. Faz assim comigo, por favor. Não vou fazer. Não, a boquinha. Não, a boquinha eu não vou fazer aquela. Ó, você que tá aí. A história aí. Ó, agora a equipe de marketing tá assim pra mim. Que é cliente da Mosaico, né? Calma. Você que tá aí assistindo a gente, quer ter acesso à nossa sala e participar de um ambiente para você facilitar teu emocional, ver uma análise bacana, entender sobre gestão, é um acompanhamento profissional, você que tem conta na Mosaico, ou quer abrir conta na Mosaico, ou já tem conta no BTG e quer trocar para a assessoria da Mosaico, você recebe de presente 30 dias grátis dentro desse nosso ambiente, dessa nossa sala, para você aprender sobre isso. Cara, ambiente é fundamental. Eu virei a chave quando eu comecei a operar com mais pessoas. Deixa eu até pegar um gancho aqui que você falou de ambiente, acho que isso é muito legal. E vem de encontro com um projeto, que é o que a gente quer fazer, que é... E aí tem a ver com o ambiente também, que é o evento que a gente quer fazer, né, Fantástico. no próximo mês, dentro do Banco BTG. Então, assim, acho que a gente pode falar um pouco aqui. Então, a ideia, pessoal, a gente, além do ecossistema do que a gente está montando aqui, junto com o Douglas e com o Giovanni, a gente vai montar, né, um treinamento ali, uma resenha, vamos dizer assim, né, essa questão Imersão. do ambiente, essa imersão dentro do BTG Pactual, tá? Onde a gente vai ter oportunidade de conversar, de entrar em detalhes, entrar no operacional, entender qual é a sua dificuldade, entender o que você está olhando para o mercado. Dentro dessa imersão, nós vamos trazer traders institucionais para conversar com a gente, né? Traders profissionais e outros profissionais do banco ali de outras áreas correlatadas ali para também participar disso. Então, imperdível, participe, curta, né? Siga aqui o nosso YouTube, as nossas redes sociais, que eu acho que vai ser muito legal você acompanhar junto com a gente. Eu tenho certeza que a gente vai trazer conteúdos aí riquíssimos para agregar aí no dia a dia de vocês, né? E eu acho que mais do que isso, cara, acho que eu acho que mais né, disso do que a gente está falando aqui é uma coisa que para a gente fechar esse tema, até eu tenho outras coisas para perguntar para vocês. É mas, isso que eu ia assim, te perguntar. O que eu assim, para a gente fechar é que hoje a gente está num mundo, né, que é muito imediatista, né? As pessoas querem um resultado muito curto, né? As pessoas querem um resultado no curtíssimo espaço de tempo, né? Ou colocam a meta, né? E o cara lança lá em Marte a meta, lá na Lua, mas... E tudo bem você colocar a meta na Lua. Você pode chegar e falar, cara, eu quero ser o bilionário daqui a... Sei lá, tantos mil. Eu quero ganhar 100 mil por mês, mas o cara nunca ganhou 1.000 com o mercado. E tá tudo bem você falar ganhar 100 mil. Tudo bem, mas primeiro você tem que ter ganhado 1.000. Primeiro você tem que ter ganhado 1.000, fechado o mês positivo. Mais do que isso, cara, acho que o ponto é o seguinte. Você quer pagar o preço para ganhar 100 mil por mês? E eu acho, Molinari... Entendeu o meu ponto? Você quer pagar o preço? E eu acho... Eu quero ser bilionário. Tá bom, você quer pagar o preço, porque vai ter um preço. Com certeza. Vai ter um preço, cara. Sabe qual que eu acho que é o principal preço do mercado financeiro? É a pessoa se conhecer.
Pra mim, eu acho que o mais difícil não é... Por que eu falo com meus alunos ali, e a galera que tá me escutando sabe que já tem 5 anos que eu praticamente repito as mesmas coisas. Porque às vezes o modelo professor é muito difícil, né? Mentor, sei lá. Por exemplo, lá na minha sala é eu e o Cauã. Eu sou um cara que gosta de trade mais rápido. O Cauã gosta de fazer operações mais longas. E às vezes tem gente que tem um perfil de operações mais curtas e quer, do nada, agora mudou e quer fazer operação longa. Não é que seja errado, mas acho que o principal fundamento de um cara que fala que é trade, principalmente de futuro, é ele, ou quem está no mercado financeiro, é ele se conhecer. Você tem que se conhecer, você não vai mudar. O mercado, se você é um cara agressivo, não é no mercado que você vai mudar. Se você é um cara agressivo na vida... Você vai ter que tratar isso em outra Não, e você... área da tua, se o cara é um cara agressivo na vida, provavelmente ele vai ser um scalper. Ele vai sair curto na operação. Não adianta esse cara querer... Entender qual é o melhor operacional para ele se adaptar dentro o perfil dele, do você não dele. vai mudar. Por exemplo, tem gente que... Lá em 2022, os gurus da internet, qual que era a fórmula do sucesso? Acordar às 5... Eu acordo, tá, gente? 4 horas da manhã. Só não tomo banho gelado. Não, você faz banheiro de gelo também. Não, mas eu acordo 4 horas da manhã, que é porque eu sou velho. Você faz banheiro de É gelo. que eu tô velho, eu tenho sono, eu não olha, consigo... olha na câmera e fala, faço banho de gelo. Eu só faço quando eu vou correr 42 km. Mas eu sou velho, Mas sabe o que eu ia te tá falar? dando insônia. Então, tipo assim, o que eu falo com a minha esposa também? Tem gente que foi... Eu já trabalhei com uns 4 programadores. Os caras que é programador, pode reparar, os caras gostam da noite. Os caras que ficam a noite toda trabalhando e de manhã o cara morreu. O cara vai acordar 11 horas da manhã, meio-dia. Isso é perfil. Tem tanta... O que eu falo? Tem cara que... O cara tem um perfil de... Ele rende mais na parte da tarde e à noite. Aí lá atrás alguém vendeu pro cara que a fórmula do sucesso agora é acordar às 5 horas da manhã, tomar banho gelado e ler livro de autoajuda. E o cara não sai pra trabalhar, não faz porra nenhuma. Não vai dar certo, porque o perfil do cara não é aquele. O cara rende mais à noite. Mas alguém vendeu pro cara. É a mesma coisa o trade. Se Mas, o cara... mas eu digo também, outra coisa, pagar o preço quando eu falo, que assim, eu te conheci há uns 7 anos atrás, você era bem mais novinho, você deu uma acabada depois. Então é pagar o preço. Quantas noites você ficou sem dormir? Quanta preocupação você teve? Quanto... Já viu aquele meme do o cara tá andando assim na Paulista, é um senhor de 80 anos. O que o senhor faz? Eu sou trader. Caramba, quantos você tem? 25. Mas, exato, pagar o preço de Só estudo. que é o seguinte também, Gigi, só que é o seguinte, tipo, é isso, é pagar o preço. Só que há 7 anos atrás, também não andava de Rolex. Também não andava de Rolex. Essa aqui foi porque é ganhada. Agora o homem já tá mais sofisticado. Quantas noites sem dormir aí? Que eu não custou isso. Mas é isso, eu acho que assim, acho que tudo tem preço. Então, assim, eu acho que nós estamos num mundo muito imediatista. O mercado financeiro, ele não é imediatista, tá? Ah, mas você vai ver um caso de um cara que tentou, deu a sorte, sei que lá... Mas vai quebrar, cara, mas no outro mês ele vai tentar fazer de novo e não vai dar certo. E eu acho que Então, até, pegando o gancho do que o Douglas tá falando de cada um tem que se autoconhecer, cada um... particularidades, a gente vê isso sendo refletido nos nossos alunos. Eu tenho aluno que, cara, atingiu a consistência com 3 meses. O cara começou a operar, ficou um mês no simulador, ficou um mês na conta real, tomou um mês de loss, depois disso, consistência. Deixa eu fazer uma pergunta pra vocês. Mudando totalmente o assunto aqui. Não, mas pra mim concluir. Fala. E eu tenho aluno hoje que tá comigo há 2 anos e ainda não conseguiu atingir a consistência. Perfeito. Então, cara, não tem como você criar um... Não dá pra ter comparativo Exato, também. Acho que cada um... Exato. Cada um... Sabe por quê, Gigi? Porque as pessoas são diferentes. Cada um vai saber teve uma facilidade crença, de aprender. Cada um teve uma educação diferente. Cada um teve irmão, um trauma diferente. Irmão que nasceu cada um junto teve... é diferente, pô. Cara, não dá pra ser... Ô, Gigi, outro ponto interessante aqui hoje, a gente tava aqui no escritório e tal, de repente, começou uma gritaria, todo mundo gritando, você, o Douglas... E o pessoal correu pra ver e tal. O que aconteceu no operacional ali hoje? Eu sei que você tava ali concentrado há bastante tempo e de repente, cara, a coisa aconteceu. Então, cara, conta pra gente aí como é que é esse universo. Cara, hoje foi um dos dias que a gente guarda na memória, sabe? Por alguns motivos, obviamente.
Mas acho que o primeiro deles é que a gente conseguiu encontrar uma operação muito eficiente para os nossos alunos, para os nossos mentorados. Uma operação de dólar, já explica um pouco do operacional. E acho que o que torna essa operação ainda mais especial foi porque foi no primeiro dia da gente presencialmente na Mosaico. Então, cara, eu acho que essa com certeza vai ser uma das operações aí que vai entrar na prateleira de operações importantes para mim. Mas, ô Molinari, basicamente, a gente tem uma forma de analisar o mercado que contempla ali algumas coisas, alguns pilares, tá? Então, o primeiro pilar é a leitura de fluxo. Para quem não sabe o que é leitura de fluxo, é você acompanhar os grandes players do mercado, os tubarões, né, como gostam de chamar, entender o que eles estão realizando em dados momentos e tentar se aproveitar disso, aproveitar desses movimentos dos tubarões, que operam milhões, bilhões, para tentar pegar uma casquinha deles. Então, esse é o primeiro pilar, tá, do nosso operacional. O segundo pilar, que para mim hoje acho que é um dos mais relevantes, é a parte de correlação. Né? E quando a gente está falando de correlação, a gente está falando de olhar outros ativos para criar uma previsibilidade para aquele ativo que você está operando. E a gente tem diversas formas de ver correlação. A gente tem a correlação interna, onde a gente olha para os ativos aqui do nosso cenário doméstico, como eles conversam entre si. Obviamente que existem ali peculiaridades em cada um histórico, uma estatística. E a correlação internacional também, onde a gente tenta aproveitar e entender o que está acontecendo no mundo e como isso pode interferir aqui. E a gente, baseado nessa leitura, para ser bem objetivo e resumir para a galera, baseado em toda essa leitura, principalmente de correlação tanto interna quanto internacional, a gente estava vendo uma possibilidade de compra no mercado de dólar hoje, numa determinada região, que estava se apresentando de maneira escancarada para a gente. Estava muito nítido para o nosso operacional que era para a gente comprar o dólar. Só que o mercado passou basicamente das 9h10 da manhã até umas 10h40 travado, lateralizado, sem conseguir entregar essa compra. E a gente realizando operações dentro dessa consolidação para tentar melhorar o nosso preço, para no momento que o mercado explodisse ou não, a gente está bem posicionado, com um médio bem colocado, talvez um stop financeiro, caso o mercado não evoluísse, já bem posicionado. E aí às 10h40, já caminhando para o final da manhã, o mercado explode, mas explode assim de um jeito magnífico. A gente fecha a operação com 75 pontos de médio de dólar. Dólar estava trabalhando com 1,4 de variação, mais ou menos. A gente vai encerrar a operação, o dólar está com mais de 2,7. E aí, cara, é ótimo pegar uma operação dessa. Peguei também na minha conta real, mostrei para vocês, mas ainda o melhor é o feedback da galera. Caralho, Gigi, paguei 1 ano de sala. Caramba, Gigi, e pra dobrei quem não, a meta. Até pra exemplificar, Gigi, o que é 70 pontos de dólar? Só para o pessoal entender, o pessoal que não tá entendendo, às vezes tá meio perdido aqui, tá assistindo. O que é 70 pontos de dólares ali para um, sei lá, um cara que já tá, vamos dizer assim, não iniciante, mas o cara tá ali já com 5 contratinhos e tal, o cara fez uma operação dessa, 5 contratos de dólar, quanto que ele fez de remuneração nessa operação, nesse meio período ali? 5 contratinhos ali é R$3.500, né? Com 75 pontos, é dinheiro, hein? Um contrato, R$750. R$750. Um contrato, 750 Um contrato, que é o mínimo que você pode operar. Então você, vamos usar isso, nem vamos colocar... Nem vou colocar 5, E de novo, não estamos falando aqui que é fácil. Jamais. Até porque você passou a manhã E nem inteira. que vai acontecer sempre. Vocês chegaram aqui 7h30 da manhã, fizeram a preparação. O pessoal acha que vai ver o corte ali de 1 minuto, você ganhou 3 mil minutos, não é isso, né? Mas tem toda tem um ritual, tem a preparação, vocês chegaram mais cedo, etc. Eu cheguei um pouquinho mais cedo que vocês, e logo depois vocês chegaram. Eu conto? Você conta? Não, deixa essa parte pra depois. Sem contar a questão que o Gigi falou, né? Hoje o macro tava todo... A gente tava fazendo o Money Call ali, o DXY com 0,80 de alta, os índices lá fora com 2% de queda. Eu tenho um ativo que eu olho muito, que é o Real CME. Não sei se você olha também, Gigi. É a cotação do real lá em Chicago. Então ele funciona na madrugada. Se eu não me engano, ontem o dólar tinha fechado no 5,217 e o Real CME hoje cedo estava mostrando a abertura do dólar no 270. Então com 50 pontos de gap,
O dólar abriu próximo dessa região já com 50 pontos de gap e ainda subiu ainda 70, 80 pontos ainda. Maravilhoso, né? Ô Molinari, mas assusta, né? Você com o lote mínimo de ser operado, um contrato, você em uma operação, a gente tá falando do quê? Da duração da operação? Uns 20 minutos, 25 minutos? A operação durou mais, porque aqui... Porque eu fui melhorando o médio, mas na hora da explosão foi Foi 20 minutos. E foi Você bem correlacionado, 750. porque o dólar subiu e o índice Sem derreteu, né? contar os DIs, né? Que chegou a bater 2% de alta também. Você olhava a curva de juros, estava toda embicada para cima. Isso eu acho legal, só para fazer um corte que eu acho legal também do teu operacional, Douglas, que eu acho que é legal você falar, o quanto, de novo, trazendo para nossa realidade, o quantas pecinhas que você, cara, vai caçando ali no mercado global ali, olhando commodity, olhando vários ativos e tal, para fazer essa leitura, para não ter viés numa notícia, para não ter viés em algo, para poder chegar na hora, tá pronto ali e vir fazer, meio que tá preparado para vir fazer aquilo que você programou. Se vai dar certo ou vai dar errado, né? Às vezes tem vários outros contextos, mas acho que é legal você falar isso também, cara. Então... Porque o pessoal que tá ali acha que simplesmente você acordou, tomou um banho, sentou ali. Cara, não, tem uma preparação, né? Então, eu costumo falar com o pessoal que eu opero o que eu já estudei antes do mercado abrir. Então, tipo, é lógico que eu tenho um viés ali, mas não é que... Eu já tenho os meus pontos de fazer as operações tanto no dólar e no índice antes do mercado abrir, que é na hora do money call. Porque eu olho ali as principais bolsas do mundo, Nasdaq, S&P 500, DAX, HK50, né, a bolsa da China, nossa maior parceiro comercial, dólar frente os pares de moedas tanto desenvolvida e moedas emergentes, o real CME para ver se realmente está com essa... Se lá fora já deu uma distorção ali na madrugada, e sempre os DIs abrem primeiro do que o índice e o dólar, na maioria das vezes. Então, nisso aqui, olhando esse panorama macro, a gente já tem um direcional. Hoje, por exemplo, era meio que... Você poderia vender dólar, mas você já sabe que o risco é muito maior de dar errado. Então, se é aquele dia que eu quero girar, o que é o girar? Não, minha mão padrão de dólar é 20 contratos. Então, eu coloco 3 contratos. 5, podendo levar até 20. Você tem como trabalhar Exato. essa posição. Então, nesses dias que eu venho para esse giro já programado, hoje seria um dia que era só compra, não tinha como. Eu poderia estopar na compra, como eu já estopei várias vezes, seguindo os DIs, seguindo o macro, mas com a consciência de eu fiz certo. E Perfeito. o trader vai errar. Vai, com certeza. Essa profissão, você tem que saber lidar com a perda, e por isso que a gente fala de gestão de risco, de emocional, porque nenhum operacional é 100%, né? não, Nenhum. e se alguém te vender isso, Exato. lembra do meme? Corre que é cilada, Bino? Corre que é cilada, Bino. É isso. Tá errado, não funciona. A gente tá falando de um mercado de renda variável, num nicho especulativo, num nicho de maior risco possível. Se a gente entrar na cadeia. Você tem uma alavancagem maravilhosa, você tem um financeiro maravilhoso, como a gente falou, em 20 minutos, R$750 com lote mínimo. 20 minutos é meio Mas você salário tem- mínimo, né? Mas você tem que saber que você vai perder dinheiro e isso vai fazer parte da sua rotina. Cria gestão, trabalho emocional e vai pra dentro. Acho que isso é importante. Assim. Lidar com a perda, talvez, é algo... É algo que a primeira coisa que o cara tem que aprender. A gente não foi Porque feito dói, pra né? perder, Você cara? ganha R$1.000, você faz uma operação, ganha R$1.000, cara, legal, você fica... Não muda a sua vida. Você fica feliz ali, ok, o dia foi bom. Cara, mas se você, porra, você Perde toma um 1.000, loss você ali, fica você perde louco. 1.000, você se lamenta muito mais. E a você, gente você não foi quer ensinado a recuperar e perder. perde 2, e Mas aí, entra e aí, na bola e aí de vira a neve. bola de neve. É isso aí. Muito bom. E aí, Douglinho, o que mais? A gente Mais não alguma foi coisa? ensinado a perder, né, cara? Esse é o principal Exato. problema aí da galera. Então acho que é o que a gente falou, né, cara? É importante você estar com quem já tá. E o que eu vejo, que é muito legal, acho que a gente fez muito. Acho que nós três aqui, né? O que a gente construiu, né, até então, até porque ainda tem muita coisa, mas até aqui, de relacionamento, quantas pessoas a gente conheceu em tudo. Cara, se a gente for parar aqui pra pensar, a gente conhece pessoas em quase que todos os estados do Brasil, Ah, tranquilo. né? Se não em todos. Certeza. Aqui na Mosaic, uma curiosidade, talvez vocês não saibam. Nós temos clientes em todos os estados do Brasil. Todos. Aí, ó, já fica a dica aí pra Mosaico pra gente poder fazer um evento, hein? Todos Dar um os Brasilzão, imagina. Todos os estados do Brasil, cara, a gente tem cliente.
Muito louco isso, né? Mosaico Trading Tour. Por que é muito louco isso? Porque a gente... E aí, entrando no próximo ponto aqui que eu vou tratar com vocês com relação à assessoria, né? O papel da assessoria pro cliente trader, o quão importante é, né? Principalmente quando, pô, eventualmente tem algum problema ou tem alguma dificuldade, né? Até porque, pô, por que vocês estão aqui dentro de uma assessoria de investimentos? Porque vocês veem valor, né? Porque vocês entendem que isso também foi importante ali em algum momento da vida de vocês. Então, até para, né, pra gente trazer assim, acho que já pegando esse gancho, o que vocês, por veem, né, que a assessoria, o time, o quão importante é ter esse suporte, né, da assessoria, porque na operacional em si, cara, vocês tocam, né, no day trade até nem tem tempo muito pra gente participar em uma avaliação. Acho que quando a gente vai olhar para derivativos, um swing trade, aí sim a gente consegue dar opinião. O day trade não, é um negócio, cara, é ali no momento, você tem que se preparar e fazer. Mas quando acontece algum problema, sei lá, circuit break, uma travada de plataforma que você precisa ligar na instituição, e aí não é porque a instituição é ruim ou porque não, é porque tem 50 mil, 100 mil nego ligando lá, tem meia dúzia de telefone e aí vai ter o tananana, sua ligação é muito importante para nós. Acabou. E aí? É aí que o trader vê a diferença, né? O valor de ter uma assessoria. Então, assim, pô, não sei se talvez vocês obviamente já tiveram experiências com isso aqui, até com o próprio time, etc. Que vocês comentassem um pouco aí quão importante é. E essa questão da assessoria e o que eu tava falando também, para não esquecer, que o que a gente construiu de relacionamento, de conhecer quantas pessoas a gente conheceu, quantos lugares, Diogo, você já viajou e ficou e encontrou pessoas no Brasil inteiro, se hospedou e teve algum problema, alguma coisa que tinha um aluno que te ajudou e tal, assim, o quão rico é isso, né, pra gente, que é coisa que às vezes no dia a dia a gente não dá valor, mas que, pô, parando pra pensar, é um negócio que a gente construiu que é muito, muito legal, né? Acho que o mercado deixou isso de herança pra gente, né, até aqui. Tá doido, cara. Graças ao mercado, eu conheci muita gente boa. Já fui em muitos lugares, né, fazer curso. Já fiz curso em Manaus, em Belém, no sul ali do Pará também, Nordeste, Porto Alegre, São Paulo, Rio, pra tudo qualquer lado quase. E bem legal. Eu perdi um negócio bem legal, foi bem legal o quê? Adoro esperar ele dar essa travadinha. Não, cara, eu acho Pera aí, que... dá uma respirada pra cortar. Não cortar nada. Não cortar nada. Vai direto. Não tem que cortar, não. Que não é fake, não. Agora tem que cortar, você falou. Tossiu, acabou, né? Fala aí. Ô, Molina, mas eu acho que... Você também, né, cara? Tipo, e eu acho que até antes de você entrar no mercado, porque você fala do seu pai, inclusive, pegando um gancho aqui, é um belo convidado. Fica já o convite aqui. Com certeza. Tá dado fechado por ele. Como ele diria, tchado. Alfaneto, pai trader aqui no podcast com a gente. Por quê? Porque, pô, a tua história já vem com teu pai em mercado. Vem de berço. Quanta resenha seu pai deve ter de pregão, viva voz, dos amigos que ele tem até hoje, que ele, né? E depois você também, né, dentro do mercado, que hoje, pô, você é amigo de amigos do seu pai que eram de mercado também. Sim. Porra, negócio meio cara, maluco, eu acho que é um dos grandes presentes que o mercado traz pra gente, é esse relacionamento. O mercado financeiro, eu sinto que ele é uma bolha, né? Ele é uma bolha no sentido de não que ele é inacessível, mas quem tá dentro dele, todo mundo conhece todo mundo interage com todo mundo. Então, é um ambiente legal de trabalhar, de conviver. E o mercado financeiro, acho que essa cultura vem lá de trás, da galera do Pregão Viva Voz, as lendas do Pregão Viva Voz, como eu gosto de falar, os próprios caras de instituição das antigas, porra, Paulo Guedes, Esteves, enfim. Eu acho que a galera moldou a cultura do mercado financeiro numa cultura de transparência, verdade, olho no olho, papo reto. E quem não segue essa linha automaticamente vai sendo excluído. E você vai percebendo isso.
E você vai percebendo isso. Exato. E quem fica? Não tem como O cara esconder. que é olho o cara no não se olho. esconde por muito tempo, né? Se Ele- hoje cara- você juntar uma mesa de trade de 10 pessoas, praticamente esses 10 conhecem todo mundo. É isso Não, aí. mas sabe uma Então, coisa? se o É cara que- se queimar, às vezes você não te conhece numa fase boa. Mas se queima pra você ver. Mas sabe cara? uma coisa? Que é o seguinte, o mercado, o nosso, aí, uma grande diferença, e isso fez uma diferença pra mim, cara. Que é o seguinte, a maioria do público não conhece as pessoas. Acompanha pela rede social, pelo Instagram, né? Ou pelo YouTube, sei lá, qual que seja a rede social. E aí é o seguinte, propaganda de Doriana, cara. A mulher acorda já arrumada, maquiada, os filhos são todos educadinhos, né? E tal, porra. Aí quando você vai ver, acaba a propaganda, a situação, a realidade é diferente. E pra gente, que, bom, a gente já conviveu com vários caras aí que, né, enfim, tem super relevância. O dia a dia quando você vai conhecendo o dia a dia, você vê que não é bem assim, né? Então, assim, o cara consegue, por algum momento ali, na rede social, Passar uma banca. passar uma coisa que é, uma coisa e tal, mas quando você convive, a gente vê que, cara, não é. E o tempo, eu acho que isso é um negócio importante também. Por isso que eu sou a favor de, cara, fazer as coisas honestas, fazer o trabalho árduo, não importa se o outro tá numa velocidade maior que você, continua no teu ali, por quê? Um dos maiores remédios para qualquer coisa na vida é o tempo. O tempo vai dizer quem é de verdade, quem estava certo, quem estava errado, quem estava mentindo, quem trabalha bem, quem é honesto, quem não é. Qualquer coisa, cara. Então, assim, as pessoas podem falar, pô, mulher é isso, mulher é aquilo, sei lá. Cara, me dá tempo. Me dá tempo que eu vou te mostrar, porra, que eu tava certo, que eu tava no caminho correto, que você não vai ter nada para ouvir. Então, isso no mercado de trade, que é isso aqui, É valioso. Sabe isso. onde eu consigo medir muito isso, Molinari? E aí eu falo com um orgulho tremendo disso. Eu tenho o meu projeto de sala ao vivo, que é onde eu opero ao vivo com a galera, desde 2022. Então a gente tá falando de 4 anos. E eu faço pesquisa dentro da minha comunidade ali, dos alunos. E, cara, eu tenho mais de 65% dos meus alunos hoje, olha esse dado, que estão comigo há mais de 3 anos. Pô, isso é bizarro. Porque nesse mundo que a fosse gente fake, vive os hoje, caras já tinham já já tinham tinham ido embora. internet, cara. internet do jeito que tá, o que a galera tá falando, pô, desculpa, o cara que não tá tendo resultado, ou que não tá se sentindo bem, ou que vê que o ambiente não é aquele, ele não vai ficar 3 anos lá esperando acontecer. Ele não vai ficar 3 anos lá, não, uma hora vai dar certo. Mas sabe o que o cara se Cara, emociona? o cara tá tendo resultado, o cara... E às vezes não é resultado só financeiro, é um resultado... uma evolução pessoal, uma evolução profissional. E isso vem do mercado. Molinari, meu pai, há pouco tempo atrás, que ele começou a se adaptar, mas o meu pai não sabia o que era assinar um contrato, pô. Meu pai era olho no olho, aperto de mão. Acabou, né? Deu fechado. Ou como falam, no fio do O bigode. advogado morre de fome, né? E, pô, nessa sociedade de hoje em dia, Esquece, aí não dá. cara, o que a gente sofreu por conta disso, e aí quando eu falo a gente, eu tô falando dessa galera que é fio no bigode, de não assinar um contrato, ser passado pra trás. Mas, cara, é difícil você se adaptar a uma cultura que você vem carregando lá de trás. Meu pai no pregão Viva Voz olhava no olho de um outro operador, é isso, e acabou. Precisava virar as costas. Não tinha esse negócio de não falei Tá e tal, né? resolvido, tá resolvido. E aí, pra você se Perfeito. adaptar pra uma realidade dessa nova geração, não posso falar nova geração porque eu tenho 26 anos, mas essa realidade Só? atual... 26 aninhos. Rodou no minério com pneu murcho? Rodei sem óleo, pneu murcho. Chovendo? E pra você se adaptar a essa realidade, cara, onde tudo você precisa de um papel, tudo você tem que estar protegido, é complicado demais. Mas o mercado traz essa cultura. E a gente aqui, E é o por tempo, estarmos né? dentro dessa cultura e dessa bolha, a gente vive isso. Mas sabe o que o pessoal se emociona? O cara vai na tua rede social e você não comprou 50 mil seguidores. Nada. Né? O cara vai na tua rede social e ele olha e você não alugou uma Ferrari Porsche, pra... tá, uma não sei o Porsche pra... não financiou lá uma Mercedes, uma Porsche pra mostrar que você anda de Mercedes e Porsche. Né? Você não foi lá e se alavancou e fez uma viagem internacional pra mostrar que você é bem sucedido, etc e tal. Daí o cara olha pra você. Então assim, eu acho que assim, apesar que agora acho que tá mudando um pouco, tá? O pessoal, Com certeza. os Tá últimos mudando 4, demais. 5 anos caíram nisso aí.
Acho que o povo entendeu que rede social, cara, o que tá ali não é muito a realidade, então o pessoal tá... Facilidade não dá dinheiro, né, o pessoal no tá mercado. mais seletivo, olhando quem é de verdade, quem tem acesso. Porque tem muita coisa também, é o seguinte, o cara é mentor, não sei o que lá e tal, você não consegue trocar uma ideia com o cara. O cara não te atende, você não senta com o cara, você não troca, você não sabe se é de verdade, se não é. E às vezes, mano, isso aí que você tá falando é muito legal porque, né, eu já trabalhei com várias agências de marketing. E vamos colocar ali de 5 agências de marketing que eu já trabalhei, 4 delas sempre falaram, não, cara, você tem que bloquear seu WhatsApp. O pessoal não pode ter... Não sei se o digitalmente... Né, o cara não pode ter acesso a você. Falei, cara, mas eu sempre fui humilde, velho. Tipo assim, eu sempre... Por que eu tenho que mudar isso agora? Pô, eu sou um cara... Mano, mandou mensagem, me passa aí sua tela macro. Não, tela macro é só pra quem faz mentoria. Pô, velho, vou foder o cara, porque o cara... Não, toma aí, mano, a tela. O que às pode vezes, ocorrer você não vai dar a assim, sala grátis, mas tipo assim... não, Estamos dando a sala grátis. Sabe o que pode ocorrer às vezes, cara? Eu também sou igual você. Eu respondo todo mundo, falo com todo mundo e tal. Só que às vezes você vai demorar. É O que diferente. acontece é que, assim, depois, pô, começa a ter um volume de pessoas e tal, cara, você não dá conta de responder tudo ao mesmo tempo. Vocês estavam Sim. aqui hoje, vocês acompanharam como é que foi a agenda. Porra, aquela hora que eu cheguei pra vocês, falei, cara, ou a gente vai almoçar agora, ou a gente não almoça mais. Vamos falar que horas a gente tá gravando esse podcast? 10h30, 11 10 horas. horas da 10 e noite. 20, 10 e 19. Por quê? Porque não teve agenda. Então, Então, assim, tipo assim, uma coisa é você não responder por falta de tempo, outra coisa é você bloquear e falar, não, eu não pra chegar a mim é só pagando. Assim, eu acho que o ponto não é responder e não responder. Acho que, até para ilustrar assim, são pessoas que elas querem ser inacessíveis. De propósito. Porque eu sou inacessível Fica pra caro. você. Eu sou tão inacessível, tá uma distância tão grande Que pra que você pra chegar você me perto de acessar, você mim- vai ter que pagar 10 pau. Não, Você vai ter que aí pagar é um senso- 20 pau. É um senso de criar autoridade, uma necessidade de criar autoridade, só que do jeito errado, né? Porra, eu vou ter autoridade se eu tiver no carrão. Eu vou ter autoridade se o cliente não conseguir falar comigo, porque eu... Por isso é legal que a gente tá construindo, Isso, cara. é a porque eu mesma, acho que isso é a mesma coisa do cara que... Por exemplo, gente, quem me conhece mais... Teve um episódio com um amigo meu que ficou muito puto comigo. Ele é descendente italiano, igual o Molinari. A gente foi no Shopping Guatemi, e ele foi naquela pizzaria top que tem lá e pediu pizzaria de Parma. você meteu ketchup. Falei com o cara, me traz ketchup e mostarda. Não, o aí cara, não, calma aí, é loucura. puta merda, eu vou te matar! Não, aí é loucura. Eu Aí falei, é não, loucura. mas eu Não, aí é loucura. Mas eu tô falando assim, Não, aí é loucura. Vou porque sair. tem cara que é o cara que... A gente vai na família Mancini, no Terraço Itália. Não, você não pode entrar na família Mancini se você põe ketchup na pizza. Eu já tive equipe de marketing que falou comigo assim, Douglas, você só vai postar quando você estiver no Fazano, no Barbacoa. O que você acha do carbonara? Não é pra... Uma porcaria, ô macarrão ruim da porra. Ele falou isso hoje pra mim. Mano, comer um carbonara fica com aquele A gostão minha de ovo esposa- na boca. A minha esposa fica brava, cara, porque eu falo assim, brava no sentido de, pra mim, eu sou bem simples com comida. Eu gosto de ir lá no Barbacoa, eu gosto de ir no Terraço Itália. Mas eu sou um cara também que eu vou comer um pé de galinha e posto com a mesma. Eu fico mais feliz comendo um pé de galinha do que no Terraço Itália, irmão, lá na roça, de pé descalço. E eu já tive cara do marketing que falou isso, você não pode postar. Falei, porra, Mas sou eu. Porque Exato, existe cara. um protocolo. Tá? E foi bom você ter falado isso, porque assim, e aí eu fico um desafio pra nós, dado que a gente tá começando o projeto, que é o primeiro podcast e um compromisso entre a gente aqui. Pô, o projeto vai crescer, a gente vai crescer, a Mosaico vai continuar crescendo, mas a gente precisa ser guardião do seguinte, e eu falo muito isso pro time aqui. Cara, a gente não pode perder nossa essência. Não pode, não, o dinheiro não pode comprar essa essência de jeito nenhum. Eu tive alguns, enfim, acho que não é pauta pra isso hoje, mas qualquer dia eu conto a minha história, a história da Mosaico na raiz, na veia, que vai ser polêmico, mas assim, quando a gente foi fazer e fundar a Mosaico e tal, e teve uma situação lá, eu falei, cara, preciso ligar pra minha esposa. Por quê? Pô, porque de todo mundo, ela os sócios que eu tenho aqui, ela é a minha sócia principal. Por quê? Porque 100% de tudo que eu tenho é dela. Agora você pode falar que a Karen mandou você falar isso, não sabe. Não, vai mas apanhar. 100% de tudo que eu tenho é dela. 100% do que ela tem é dela também. Então, porra, eu preciso falar pra ela. E eu liguei pra ela. Falei, olha, pô, a gente não fala por questões familiares, a gente não fala sobre coisas profissionais
do meu trabalho eu não falo pra ela não falo do dela, cada um no seu trabalho. Mas eu liguei pra ela e falei, olha, tem uma situação assim, assim, assado, eu vou precisar ficar uma semana a mais em São Paulo. Preciso resolver, assim, aconteceu uma situação X, Y, e eu, enfim, aqui eu preciso abrir um parênteses e eu preciso te contar o que tá rolando, porque eu preciso dividir uma decisão que eu vou tomar contigo. Porque pode impactar, pô, a nossa receita, as crianças, etc. Cara, é isso aqui eu preciso falar com você. Ela falou, olha, aí eu falei e tal, ela não fala muito, é meio fria, né, meio japonesa, meio só fala com o suficiente e é isso. Daí ela, terminei de falar, ela falou, não perca a sua essência. A gente não vai se vender e perder a nossa essência por dinheiro nenhum. Faça o que seu coração tá mandando você fazer e fica tranquilo o tempo que você precisar resolver aí. Aqui em casa, eu toco com as crianças, tá tudo bem, fica tranquilo, só volta pra casa quando você resolver. Irmão, Arrepiou. a Mosaico nasceu ali. Eu falei, o quê? É tudo que eu precisava ouvir, cara. Arrepiou mesmo. Tudo que eu precisava Arrepiou ouvir. eu aqui agora? Desse telefonema com ela, em 28 dias, a Mosaico tava pronta. Mas não é que é mais ou menos pronta. Toda pronta. Pronta. Com CRM, com marketing, com identidade visual, com escritório, com time, com organograma, com área, com... Lógico, né? Dentro do que é possível ser feito em 28 dias, a gente trabalhou varado. 28 dias direto, de segunda a segunda, sem sábado, sem domingo, sem nada. E a gente fez. Mas, cara, então assim, de novo, não vamos perder a nossa essência. Não importa a velocidade que a gente vai, mas isso vai ser super importante pra gente. A gente olhar daqui a 5 anos, 10 anos, a gente vê esse podcast aqui meio que, porra, alguma coisa improvisada, etc e tal, e a gente fala, porra, olha onde a gente chegou e a gente não perdeu a nossa essência. Eu acho que isso é esse é um legado que a gente vai deixar. Tá. O time de marketing faz o dia inteiro, fica aqui dando palpite pra ele. Tá. Bom. Legal, muito bom. Você gosta, né, Gigi? E não corta não, deixa essa rolar. Bom, vamos lá. Gigi, Douglinhas. Se cortar essa parte eu vou ficar Não puto. pode cortar, não. Tem que deixar ele morrer. Tem que parar, velho. Tem que parar de fumar. O Pai João tá quase morrendo aqui. Ai, ai. Ai, meu Deus. Agora eu senti calor. Cara, ó, pra gente finalizar, já ir seguindo pro final aqui, acho que uma coisa que não é inevitável a gente falar, né, por mais chato, eu não acho chato, mas tem gente que acha chato, Eu me amarro também. que é política, né? Acho que Demais, política eu tá amo. tá dentro da empresa, é dentro da sua casa, tá dentro do... cara, é impossível a gente viver sem política. Esse ano vai ser um ano eleitoral. A gente teve, agora, pediu música no Fantástico, né? Que é o terceiro presidente que foi preso, né? Então, pediu música no Fantástico Brasil. Independente de partido, quem que tá certo, quem que tá errado, pra mim não importa. Então, de novo, volatilidade. A gente ainda tem algumas incertezas fiscais e algumas coisas que ainda trazem incerteza e, portanto, volatilidade, insegurança, né? Mas a gente vai passar por eleição. Então, assim, eu queria entender, assim, também o que vocês estão olhando, né? O quanto que isso vocês acham que pode precificar. A gente viu aí alguns cenários, né? Acho que o posicionamento do Bolsonaro, colocando o Flávio. Acho que já nas últimas semanas, nos últimos meses, já teve, acho que algo um pouco positivo dessa nomeação e o alinhamento ali da direita, porque tava meio que desencontrado e, pô, né, realmente Agora para ter um isso possível vice, o fortalecido. Zema, né? Que já participou do for- ato no domingo. Que fortalece, porque Minas Gerais Demais, decide foi também. super decisivo na eleição passada e eu acho que o maior colégio eleitoral. É o segundo maior. É o né? segundo São maior. Paulo é maior. Então, assim, o que vocês estão vendo? O que vocês acham aí que a eleição pode trazer de precificação, de volatilidade para nós? Como que vocês estão olhando isso? Apesar da gente ainda estar em março. Faltando aí 6 meses. Para depois, queria escutar de vocês essa parte de política e depois a gente finaliza aí. A gente quer propor aqui, fazer um bate-bola aqui
sobre o mercado financeiro também, depois que a gente falar de política. Eu trago algumas perguntas aqui, vocês respondem aí de bate-pronto aí o que vocês... Ih, vai dar polêmica. O que vocês... e aí a gente traz alguma pimentinha de polêmica aqui pra ver se o marketing não corta e deixa pro ar. Então, Molinari, questão de política, cara. Eu acho que ainda não tá um cedo, mas a gente tá vendo que tá tendo movimentações, né? Saiu aí semana passada e essa semana também tá saindo pesquisas onde o Flávio Bolsonaro começa a empatar com o Lula e algumas outras ele tá já até na Ganhando no frente, segundo né? turno, né? Ganhando no segundo turno. Lembrando que na eleição Lula e Bolsonaro tava aquele bafafá todo do Covid, o Bolsonaro perdeu muita força e o Lula ganhou pouca coisa de diferente, né? E o Flávio agora ele tá mais com... Tem uma galera que votou no Lula que tá muito decepcionada com tudo nesse governo Lula, até uns caras de centro, o próprio mercado financeiro ali um pouco na época ele tava, vamos dizer, um pouco mais lulista, né? E quando começa a sair essas pesquisas e o Flávio Bolsonaro estava saindo na frente ou crescendo, não é o que a gente acha, tá? A gente viu o índice abrindo com gap e subindo. O mercado respondendo. O mercado respondendo à pesquisa. Não é o que eu acho, foi o que aconteceu. Então também já tem uns analistas falando que o próprio mercado aí, ele tá mais ali tendo a ir pro lado ali do Flávio. Mas ainda falta muito tempo. Mas é esperar a volatilidade, cara. E eu acho que vai começar uma volatilidade mais louca aí da questão política. Flávio Bolsonaro unindo de novo. A direita ficou muito tempo, ano passado ali, muito tempo meio que um de cada lado. Vamos colocar aí as principais lideranças da direita. É Caiado, Zema, próprio Bolsonaro, aí tem o Ratinho Júnior. Já estamos vendo ali eles meio que se alinhando. No evento de domingo já estava o Zema, já estava o Caiado. Então, é uma movimentação para talvez ali, fora o Tarcísio, né? Para unir todo mundo na direita em um só ponto. Sabe o que eu penso com relação à política, cara? Assim, bem sucinto, assim. Acho que um dos maiores problemas é a questão da vaidade, né? De não ter continuidade de um governo para o outro. Esse é o pior, acho que um dos piores problemas, cara. É não ter continuidade. Porque se você tem o que tá bom, você continua, o que não foi tão bom, você melhora, e depois você passa. E isso, cara, com 10, 15, 20, 30 anos, isso aqui era para ser o melhor país do mundo, né? Então essa questão da continuidade. Mas eu tenho um princípio meu, e aí é meu, desenvolvi sozinho e assumir isso, e se tá certo, se tá errado também, whatever. É meu e dane-se. Eu não reelejo político. Então, votei no cara, o cara virou presidente 4 anos, no outro ano, no segundo mandato ele não vai ter meu voto. Pô, foi bom pra cacete, cara, eu não reelejo. Eu vou Independente do concorrente? Independente do concorrente. O meu primeiro voto, né? Primeiro turno. Primeiro turno. Ah, minha primeira alternativa. Aí depois, porra, beleza. Um lixão e um lixinho, porra, eu vou no que não, mas você me assustou. Mas eu... Achei que era segundo turno, você não reelege de jeito nenhum. Não, aí não, porque daí enviesa o meu voto e aí não dá. Mas o que eu quis dizer é que a minha opção é sempre oxigenar. Tá. Entendeu? É ter um outro, né, você ter... Criar um novo ambiente. Cara, só que eu acho que não no dá, Brasil, você fica cara, quantos anos que a gente tá de... Porra, tipo assim... E de novo, pelo amor de Deus, turma, eu não tô querendo tomar partido nem pro lado nem pro outro. Mas não dá pra ficar 20 anos. Porra, vira ditadura. 22 anos. Vira ditadura você ficar 20 e poucos anos num modelo político de um governo X com uma pessoa específica durante 20 anos. Não dá, cara. Ô Molinari, a minha visão sobre essa fase política que a gente vai entrar é a seguinte. A gente tem que, nós traders, assessores, investidores, a gente tem que tentar olhar para os pontos positivos e os pontos negativos de cada candidato. Ou pelo menos daqueles dois que a gente sabe que vão disputar. E aí quando eu falo ponto positivo e ponto negativo, eu não estou falando de pessoal, se o cara é agressivo, se o cara é mais tranquilo. Eu estou falando de pontos relacionados ao nosso país. Então, economia, fiscal, social e etc. E como tudo que a gente faz na nossa vida, a gente tem que colocar numa balança. E você tem que pensar como aquilo pode te favorecer na sua vida, no teu futuro, enfim, nos teus investimentos, no teu trabalho. O lado que pesar mais
pro lado que você tem que tomar decisão. A gente tá vindo de uma política extremamente delicada do lado fiscal. Todo mundo concorda. Sim. O que a gente arrecada e o que a gente gasta, e nesses gastos o que a gente tem de problema, eu acho que aí é grande parte da insatisfação de quem pelo menos entende um pouquinho de política e de matemática. De estratégia orçamentária, né? Acho que é o mínimo, né? Acho que é o mínimo. Então acho que esse é um dos grandes tópicos, um dos grandes assuntos que pode vir a definir resultado agora no final. Foi uma palestra do Mansueto uma vez, ele falou assim, cara, política orçamentária, solução para política orçamentária é muito simples. Ou você diminui o custo, você aumenta a receita. Isso serve para a vida de todo mundo. O Haddad fez certinho, ele Você tava participando. Você tem um Aumentou problema... a receita nos impostos. Você tem um problema de financeiro na tua casa? Muito simples de resolver. Reduz o teu custo. Bom, Ou vai montar a tua receita, Só que cara. quem vai Senão fechar o não- governo, né? Senão não tem como... Quem vai ir atrás do governo? Deve na sua casa. O cara leva o aluguel 3 meses, o cara te expulsa e o governo. e cara, a gente vê aí resquícios, né, dessa atual gestão que assustam. E aqui, cara, assim, Não é a tomando gente, lado, po- a mas gente, é a entendendo. gente Ô, Gigi, pode, mas outra coisa a também, gente cara. pode ficar em cima do muro aqui, a gente pode seguir essa linha, mas a gente tem que pelo menos mostrar para o público que dentro do meio que a gente trabalha, desse mundo renda variável, investimento, o cenário corporativo, a gente, todos aqui somos empreendedores, o governo atual prejudica muito o nosso lado nesse sentido. Puta, cara. E outra coisa, sabe uma Cara, coisa que eu vou te olha falar? o número de empresas que fecharam esse ano. Ó, com todo respeito, assustador. eu não quero enviesar nada e nem tomar partido de nada e tal. Cara, vocês têm... Viajam o Brasil inteiro, vocês têm consciência do tamanho que é o nosso país. Vocês fazem uma viagem internacional aqui, você passa mais da metade do voo dentro do Brasil do que do Brasil no outro país. Pô, eu tenho 43 anos, apesar de parecer muito mais novo. É outro que rodou no Né? minério, né? Então, assim, cara, 43 anos. Tô tocando um negócio, o mercado financeiro é um negócio intensivo. Às vezes chega no final do dia, aqui no final de semana, eu tô moído de cansado. Aí, cara, desculpa. Mas assim, o cara com 90 anos de idade, o cara não tem gás pra tocar esse país, irmão. Do jeito que vai tocar. Eu gostaria de ter um presidente jovem, com todo respeito. O cara com 90 anos vai descansar. Quantos anos o Lula tem? Acho que é 85, 86, sei lá. Pô, também rodou no arame, né? No fio desencapado. Acho que tem mais. Acho que tem uns 90 anos de idade, Não, quase. 90 não tem. Quanto? Aí, então rodou 82? mais ainda no Nossa, esse aí minério tá ainda. acabado. Mas, porra, cara, 82 anos, pô, já bizarro. foi. Cara, eu gostaria de ter um cara, Com sangue no olho. porra, com virilidade mesmo pra... Assusta, o Molinari Só que assusta. os caras bons desse país, eles não querem se envolver com política, cara. Porque é muita sujeirada, é muita corrupção, muita gente remando contra, não querendo fazer a coisa acontecer, olhando com interesse Se for entrar próprio. no lado político, é outro podcast. As principais, porque a gente- as o Brasil principais pre- cabeças desse país não querem se envolver O nessa Brasil, porra, na cara. verdade, ele precisava era de um cara lá do El Salvador pra melhorar. Porque você vê agora aí, ó, a corrupção. Aí você foi pro extremo, mas, porra, quantos empreendedores a gente tem que tirar a empresa do zero aí? Os caras fizeram fortuna trabalhando dentro do Brasil, com todas as dificuldades que tem, fizeram... Tem vários casos, eu não vou citar ninguém Sim. pra não puxar sardinha pra ninguém também, porque ainda não estão patrocinando aqui, mas a gente tem, porra, vários exemplos pra dar. E, cara, precisa de gás, não dá. Cara, não dá pra tocar um país desse tamanho, com tanto de herança e de problema que a gente Com tem, 80 com caceta. 90 anos de idade, desculpa. Ô Molinari, e eu acho que também... Tem que andar de pedalinho, vai, entendeu? Tipo, porra. Eu acho que também toda essa comunicação que a esquerda gosta de trazer, a esquerda, quando eu digo principalmente o PT... E vai dar polêmica essa merda aqui, hein? Porque o nego vai Assim que escutar é bom. isso aqui e vai... Sim que é bom. Mas enfim, também A gente estamos aí tem- pra a isso, gente- né? A gente acabou de falar sobre essência Exato. e sobre ser de verdade. Pô, não gostou, fecha os olhos, fecha a aba aí do podcast, vamos embora. É isso. Mas o PT, a esquerda, sempre se... E não tô falando que tá certo ou tá errado, porque funcionou, mas sempre seguiu essa linha do botar o café da manhã dentro da casa do brasileiro, a picanha. E eu acho que quanto mais o tempo vai passando... Sabor picanha. Quanto mais o tempo vai passando, eu acho que o brasileiro,
ele vai aprendendo, ele vai ganhando maturidade. A própria internet eu acho que ajuda nisso. O cara começar a ter uma consciência maior, entender que não é assim simples. Lá atrás, a gente tinha as grandes mídias que conseguiam criar, vamos ser sinceros aqui, uma certa manipulação na cabeça do povo. Vou te contar um negócio, você não vai acreditar, vai ficar registrado aqui. Sabe por que eu comecei a trabalhar? Com 14 anos de idade. Sabe por quê? Não é da sua época. Você não sabe o que é. Depois você procura no Google. Eu queria assinar a revista da Playboy. Ah, vai apanhar. Verdade. Não é da sua época? Você não sabe o que é isso. Aí, Amor. Eu também não sei. Aí, cara, o que aconteceu? Não, mas não era por causa de... Era por causa da matéria da revista. Não, eu só aproveitei pra mandar um beijo pra minha esposa. Aí, cara, o que aconteceu? Como é que eu vou pedir isso pra minha mãe? Isso é porque tá não, sem não é nem por pedir pra minha mãe. Primeiro que minha mãe também, porra, tinha outras prioridades pra ela gastar, não ia gastar com isso. Segundo que, porra, questão de hombridade, né? Porra, eu quero porque eu quero, né? Só que, pô, com o dia da minha mãe, pô, aí é vergonhoso, não dá. Eu preciso fazer dinheiro. Como é que... Aí eu peguei os amigos, os caras que eram mais velhos, que trabalhavam já. Como é que faz pra trabalhar? O cara falou, não, você tem que fazer uma carteira de trabalho, não sei na onde, você tira uma foto. Aí foi o que eu pedi dinheiro pra minha mãe, preciso tirar uma foto e tal, né? Fiz a carteira de trabalho. Como é que faz? Ah, pô, você faz currículo. O que é o currículo? Nada, né? 14 anos de idade. Nome, telefone, endereço, a escola que você tá estudando. Fui trabalhar num supermercado, cara. Foi o que eu consegui. Você ficava ali atrás do caixa ali. As senhoras vinham, você ajudava. Hoje em dia acho que não tem mais. Tem. Tem? Lógico. Você colocava ali as coisas na sacolinha, colocava no carrinho, ajudava ela a levar e tal. Ela te dava uma gorjetinha ali, pá. E aí foi isso que eu fiz. Assim. Aí, 14 anos, não podia assinar. Daí chegava pros meus amigos, falava, pô, assina pra mim no teu nome. Aí no dia que o correio passava, eu vi o correio passando e ia lá. Pegava a revista e tal, e foi por isso que eu comecei a trabalhar. Cara, isso há 30 anos atrás. Eu tenho mais tempo de trabalho do que você tem de vida. Mas é o que o Gigi tá falando. Então assim, hoje, você pega um moleque novo, hoje não existe mais a Playboy, né, infelizmente. Mas, porra, o moleque de hoje, ele acha que a mãe tem que dar o dinheiro pra ele, né, comprar um negócio do que ele acha que é uma necessidade, que ele precisa. Não, é os meninos de 30 anos que moram em casa com o pai e com a mãe que não assumem. Então, mas cara, esse eu acho que é o Mas eu acho que é o problema. A internet, ela vem pra criar esse novo mundo, e eu acho que isso também cria uma maturidade no brasileiro de começar a buscar mais informação, aprender, ouvir opiniões diferentes. É o que eu tava falando. Há um tempo atrás, a gente tinha as grandes mídias ali opinando e, cara, a galera ouvia aquilo com aquele nível de autoridade, pô, William Bonner, aquilo hoje entrava na cabeça da pessoa, era muito fácil você direcionar. Ainda é, né? Ainda, com certeza, com certeza. É muito fácil de você, não vou falar manipular, mas é fácil de você direcionar um pouco da opinião. Hoje em dia, com a internet, com a maturidade que o brasileiro está tendo de buscar informação, eu acho que essa comunicação que o PT, que a esquerda faz, da picanha, da cervejinha, do café da manhã, não sei imitar o Lula. Só que eu vi Só sei imitar o Bolsonaro. Só que eu vi esses dias, cara. Eu acho que isso vai mudar. O PT tá aí há 18 anos, né? Ele teve o governo do Bolsonaro e os 2 anos do Michel Temer. Ok. E o discurso é o mesmo, cara. Eu já passei, eu sempre vim da família humilde, a gente não teve nada demais quando era criança, mas nunca faltou alimento. Quando eu casei, eu quebrei. Eu tinha uma empresa, eu quebrei. Eu casei e passou 2 meses, eu quebrei. De não ter 20 conto para comprar um frango assado no domingo. Então, isso me deixava indignado, tipo... Me deixava louco. Eu falei, mano, que homem que eu sou, que eu não tenho 20 conto pra comprar um frango. Então eu ia pra cima e tentava correr atrás. E aí eu vi um podcast de um cara falando, cara, igual agora, né, essa questão do Vale Gás, lá vai a gente entrar em outra polêmica, mas na questão, o problema não é você receber o Vale Gás. Você concorda comigo que o cara novo, eu não tô falando da senhora que tá lá no Nordeste, ou quem tá na periferia, que tá numa condição muito pior, mas tem muita... O cara de 30 anos, lá na roça, onde eu tenho um terreno lá, eu vejo cara de 25 anos de idade, o cara recebendo Bolsa Família.
Não, vocês vão me desculpar. O cara. Não, o cara É saúde, né? O cara na o cara academia, o cara pode. Com o abdômen trincado, E recebendo. o cara, não vai Molinari, trabalhar, né? não, e o Porra, cara, vai ele se pode, fuder. eu posso precisar agora, eu tenho 38 anos, Deus livre guarde, eu posso sair alguma coisa, eu precisar de ajuda. Mas um cara de 25 anos, que tá numa situação ruim, que tá recebendo Bolsa Família desde os 18 anos, esse cara não é homem. Cadê a indignação do homem, tipo, de... Mano, eu não sei se vocês já precisaram de ajuda alguma vez, mas você fica indignado, porque você sente, mano, porra, eu não posso viver isso. Você eu tenho que... Você sabe o que a minha mulher Você me pode faz? receber Me o fala. Vale Gás, você pode receber o Vale Gás, mas isso tem que te deixar indignado. Fala, cara, eu vou receber porque agora eu Você usar isso de trampolim pra você... pra sair disso e depois sair, abrir... Mas isso que seria a essência, a verdade dos programas. O cara recebe um Bolsa Família porque ele tá precisando. E aí ele vai e depois ele sai fora. Só que é o contrário, que geralmente, obviamente não é todo mundo, dá pra generalizar, mas a maioria, que é o que a gente escuta, que o cara aprende a viver com isso. E aí o cara às vezes não quer arrumar um trabalho. Já aconteceu, cara, a gente tentar contratar alguém, aí a pessoa fala, mas eu não trabalho fechado, porque se eu trabalhar fechado eu perco o Bolsa Família. Então eu trabalho só se não for fechado. E a gente, por obrigação, teria que contratar fechado. Fechado que a gente fala, hoje em dia não existe mais fechado. Que é a carteira assinada lá com todos os benefícios. Por quê? Porque se você contrata a pessoa para dentro da tua casa sem a carteira assinada, primeiro você pode ter um passivo depois ela te processar. Segundo, a pessoa cai, bate a cabeça, morre dentro da tua casa, você não tem nada, até você explicar, meu amigo, não, né? Então, assim, eu acho que essas coisas são complicadas. E tem um outro agravante, você falou dos meninos de 20 anos, 25 anos. Só que é o seguinte, qual que é o problema maior ainda? Não é nem o cara ficar ali na casa dos pais até os 30 anos. É que o cara sai, arruma uma namorada, casa, gravida a esposa e traz pra dentro da casa. Pro pai e pra mãe cuidar. E acha que é normal, entendeu? Então, assim, essas coisas, a gente tava falando de política, foi por uma outras coisas, mas eu acho que porque a gente falou de essência, porque a gente falou... E o mercado financeiro, e trazendo pra nós, ele não tolera isso. Porque o cara aqui, se ele não trabalhar, se ele não entregar resultado, se ele não tiver disciplina, se ele não de fato pagar o preço por isso, cara, ele não vai ter nada de graça. Não tem socialismo aqui, ninguém vai dar nada de graça, entendeu? E eu acho Na que assim, vida, a na gente, vida, a não gente entrou, obviamente, em assuntos específicos. Acho que é normal isso, por conta dessa polarização e de tudo que tá rolando. Então, eu acho que é normal a gente entrar nesse debate, esquentar. Eu acho que isso é até bom, ativa esse senso da galera de querer participar. Mas a gente tem que levar pro lado aqui de precisamos entender como isso vai gerar movimento no mercado, para onde vai. Exato. E a galera é a mesma história da guerra que a gente mencionou lá. Não é, se a direita ganhar vai para cima, se a esquerda ganhar vai para baixo. Não existe é esse isso. o ponto, Você vai ter aqui a Quais análise são ela é os muito mais positivos e negativos e como que eu extraio isso não, em e a resultado? análise é muito mais profunda. A gente tem um índice Bovespa que tem sei lá quantas empresas com pesos diferentes. Vão ter setores que a esquerda acaba beneficiando, vão ter setores que a direita acaba beneficiando. Perfeito. Eu acho que quem pode auxiliar a galera a entender melhor isso, pensar melhor nos seus investimentos, ou até ajudar a tomar decisão baseado na cultura que a pessoa quer seguir, é uma assessoria que tem essa especialização. Então, para você que tá perdido, não sabe o que é melhor para você, o que é melhor para seus investimentos, chega aqui na Mosaico, chega na assessoria, pergunta, indaga seu assessor, provoca ele. Eu acho que isso é importante pra gente construir um país melhor e pra você manter saudável aí a tua vida profissional, financeira e com a sua família. E não é só nem investimentos, né? Acho que aqui a gente tem um portfólio inteiro aqui. A gente não tá aqui também pra fazer jabá nenhum ou falar de produto pra ser um negócio chato. Mas, cara, aqui a ideia é a gente entender... O cara é trader, ok, mas é uma coisa na vida do cara. O cara também tem que ter a carteira de investimentos dele. O cara tem o seguro do carro dele, que a gente consegue otimizar e reduzir custo para ele. O cara tem que ter um seguro de vida, porque se acontece alguma coisa com ele em vida, como é que ele resolve até ele passar por aquele momento difícil? E aí vai para outras coisas ao longo da vida dele. Um cara que está construindo um patrimônio em algumas soluções, o cara que já tem um patrimônio, que está pensando em sucessão familiar, a gente também acabar ajudando. Então, assim, acho que tem um 360 aí,
algo que a gente pode... E o nosso negócio é de longo prazo, não é... o nosso negócio é acompanhar o cliente ao longo da vida dele, isso vai mudando e a gente vai Sim. mudando. E se a gente as for entrar estratégias, aqui né? em todos os detalhes políticos, como pode influenciar, a gente vai ficar mais 2 horas aqui, não é Exato. ideia. 3 horas de Mas, podcast. mas a galera que quer entender mais sobre isso, pede aí pra trazer alguém aqui pra gente falar de política, pra gente entrar, aprofundar mais, quem sabe Legal, vamos fazer. Acho que o objetivo aqui é esse mesmo, a gente fazer essa abertura. E aí o pessoal pode ficar aí, esperar, que a gente vai trazer bastante convidados aí, bastante pessoas do nosso network aqui, do meu, do Douglas, do Giovanni, para vir aqui falar com vocês, trazer outras pecinhas aqui, cada podcast. Eu gostei do que você trouxe. Ficou Cada bom, né? podcast aí vai ser uma peça a mais que a gente vai trazer no mosaico de vocês. Bom, então vamos fazer aqui um bate-papo, então, pra gente. Um bate-bola aqui rápido aqui. Umas perguntas, vocês respondem aí de supetão, não pode pensar. Fechou. E vamos lá. Gráfico ou fluxo? Fluxo. Gráfico. B3 ou Forex? B3. B3. Muito bom. Índice ou dólar? Dólar. Índice. Dólar cheio ou mini? Mini. Mini. Que mais? Quem ganha a Copa do Mundo? Se o Neymar for o Brasil. Nunca o Brasil. E se o Neymar não for pra Copa, nem fala comigo, hein? Você que tá aí, nem fala comigo. Irmão, pode ir 10 Neymar que o Brasil não... A gente não vai ver o Brasil ganhar a Copa em uns 20 anos. Pergunta Pega pra a ele, seleção. Lula ou Bolsonaro, que você sabe, depois do que ele falou isso, você sabe o que ele vai responder. Irmão, a Lula ou Copa... Bolsonaro? não, Pergunta agora pra entra ele. outra polêmica. A seleção de hoje, comparada à última que ganhou 2002... Não dá pra comparar. Isso aí, É moço. outra Não. era. Ele não tava na época dele. Não, mas Vamos lá, pra fechar, hein? Polêmica também. Ai. Flávio Bolsonaro ou Lula? Tá ok? Bolsonaro. Ah, olha a minha cara, irmão. Flávio Bolsonaro, certeza. Cansei do Lula. Cansei do Nunca Lula. gostei. Instituição financeira? BTG. Mosaico Investimentos junto com o BTG. BTG. E a última que eu ia fazer, assessoria de investimentos, né? Pra gente indicar aí pros clientes e principalmente pros traders aí que acompanham vocês. Mosaico Investimentos. Mosaico Investimentos. Pessoal, obrigado. Foi um prazer aí falar com vocês. Obrigado a você que participou, que ouviu aí. Faz os comentários, façam perguntas, interajam com a gente. Curtam as nossas redes sociais. Isso aqui foi só o começo e a gente tem muita coisa aí para trazer. E obrigado aí É um prazer aí ter vocês no time, hein? Tamo junto. A honra foi Valeu. nossa. Obrigado pela entrevista. Galera, não esquece de se inscrever no canal do YouTube da Mosaico, É isso nos aí. nossos canais. É importante. Deixa o like, compartilha com o amigo. A gente tá começando um projeto dedicado a você. Então, dá essa força pra gente. É isso aí. Valeu. Um abraço.